Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belford Roxo, na congregação em Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula desse segundo trimestre do ano 2023. Estamos estudando sobre a família e hoje a lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Textual: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. A verdade prática diz: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 5, versículo 8 e o versículo 12 ao 14. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que os homens de Belém de Judá, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ias, até que viesse a ser grande, deter-vos-ias por eles sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós. Portanto, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A introdução da lição de hoje nos diz: nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, neste drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Realmente temos muito a aprender. O próprio texto que lemos de Bíblia em classe conta a história. Elimeleque foi com sua família, com a sua esposa Noemi, com seus 2 filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moab, por causa de uma fome na terra, e chegando ali, ele morreu, seus 2 filhos casaram com 2 mulheres moabitas, depois seus 2 filhos morreram, e Noemi ficou totalmente desamparada, com toda a situação difícil, morando numa terra estrangeira, resolveu voltar para a sua terra, para Israel, confiando como ela confiava no Deus de Israel, mas voltou completamente desestruturada financeiramente, talvez até emocionalmente. E quando ela volta, ela fala para as suas noras voltarem, ficarem, em Moab, não irem com ela. Mas Ruth se apega a Noemi e volta com ela, e é a história que nós vamos estudar aqui, esse relacionamento entre nora e sogra. A crise econômica na terra da Judéia. A escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor.
A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem um pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele, como Levítico 26, 18 a 20. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Nós vimos na lição dos ídolos no lar, que nós estudamos a situação de Raquel e a situação de Mica. Quando estudamos a situação de Mica, nós vimos a situação que foi colocada ali muitas vezes naquela lição. Por não haver rei em Israel, cada um fazia do seu jeito. O livro de Juízes e o tempo dos juízes, ali relatado, foi um período muito difícil, não por causa dos juízes. Os juízes eram aquele que livrava o povo dos seus problemas ali, que eles mesmos tinham se colocado ao se juntar com aquelas nações, que quando Josué venceu toda a maioria das nações, mas não venceu todas, ele morreu e o povo começou a se misturar com aquelas nações e acabou ficando adorando falsos deuses. Nem todos. Nós vimos na lição passada a família de Sansão, o pai e a mãe dele eram fiéis. Aqui no caso dessa família também não nos parece que eram idólatras. Eles fugiram por causa da fome, que foi, como está escrito aqui em Levítico, uma das maneiras como Deus punia, tentava fazer com que aquele povo voltasse para a sua presença. Então, um lugar chamado Casa de Pão, não havia sustento, não havia pão, e aí houve esta situação. Agora vamos ver a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion. Enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moab. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moab, a experiência não foi fácil. Além de Moab, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu. Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que no contexto da época teriam enorme dificuldade de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Então, como já comentamos, tudo que aconteceu, viuvez dela, depois viuvez das suas noras, e ela ficou ali sem os seus filhos, uma situação muito difícil. Mas vamos analisar a primeira situação. Elimeleque tomou a decisão mais óbvia. Ele tinha fome, ele tinha família, tinha esposa, tinha 2 filhos. Ele resolveu sair de Israel, não consultou o Senhor e foi para Moab. A princípio a situação foi resolvida? Foi, mas depois ele acabou ficando em Moab e ele faleceu, os filhos faleceram e a esposa ficou desamparada. E graças a Deus que era uma mulher de fé que volta para Israel. Então aqui no final do ponto ele faz uma colocação interessante. Problemas, circunstâncias ruins podem trazer problemas no relacionamento. Nós vimos na lição passada os problemas que tiveram relacionamento entre irmãos, na lição sobre o ciúme, entre pais e filhos, na situação de preferir um ou outro. E aqui fala de uma fome, fala de uma escassez, fala de uma série de coisas que pode acontecer. Agora, como se comportar diante dessa circunstância é o que nós vamos ver nos pontos seguintes aqui da lição, tirando os ensinamentos para a nossa vida. Superando as crises existenciais. Ponto 2. Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar
à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar as suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moab. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Interessantíssimo ver que a gente às vezes vê só a circunstância do momento. E a gente até pensa que certas situações na nossa vida pode ser a mão de Deus pesando, pode ser situações a qual nós fizemos e Deus desagradou, mas às vezes tem um plano maior de Deus e a gente tem que sempre focar em fazer a vontade de Deus, em não perder a nossa fé e continuar firme na presença do Senhor. Porque na hora certa, no momento certo, Ele vai vir com a sua bênção. A situação foi tão grande aqui, por isso é um ótimo exemplo, não só no relacionamento de nora e sogra, mas também de outros ensinamentos que nós vamos ver no decorrer da lição, sobre como Deus age, a soberania de Deus na nossa vida. E ele cita Paulo aqui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi, o seu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra é o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus faz provisões extraordinárias para necessidades familiares. É interessante ver que Ruth se apegou a Noemi com uma possibilidade totalmente diferente. Não era um momento de fartura. Veja que ela resolve voltar para a sua terra, dispensa as suas noras. Orfa entende o seu argumento, que era um argumento até bastante plausível, né? Ela era velha, não tinha filhos. Então, aquelas noras com ela, como é que iam casar? E eram moças que estavam viúvas, não eram viúvas de uma idade avançada, e teriam que seguir a sua vida e casarem-se de novo. E ela fala, olha, eu não tenho, ainda que eu tenha marido esta noite, os filhos terão que crescer, vocês terão que esperar os filhos crescerem para que vocês pudessem casar com eles. Orfa aceita bem esse argumento e volta. Mas Ruth se apega a ela e afirma que ela estaria junto com a sogra em tudo. O Deus da sua sogra, o povo da sua sogra seria o seu povo, o Deus da sua sogra seria o seu Deus. Enfim, isso mostra que a influência de Noemi, espiritualmente falando, sobre a vida de Ruth. E ela conseguiu olhar para o Deus de Israel como um Deus de provisão, mesmo ainda não tendo a provisão. Às vezes a gente espera que as coisas aconteçam para dizer, agora eu vou crer em Deus. Deus operou um milagre, agora eu creio em Deus. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. E a bênção foi muito grande na vida dessa mulher. Unidas contra a crise, toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi. Às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar,
a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com a visão de esperança, paciência, tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Realmente, no momento de crise, a família vai entrar em guerra. Complicado. Pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa, irmão contra irmão. Não. Aqui era nora e sogra. Elas conseguiram vencer essa crise material, toda essa situação, porque elas se mantiveram unidas, elas se mantiveram juntas, elas se mantiveram realmente focadas na fé em Deus, para que Ele pudesse dar solução a todos os seus problemas. Elas entregaram a sua situação a Deus. Aqui ele cita mais uma vez no Novo Testamento: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não quer dizer que a nossa vida vai ser um mar de rosas, vai ser só bênção, só vitória a vida toda. Para você obter vitória, tem que ter luta. Para você obter vitória, tem que ter dificuldade. Então vai ter um momento da dificuldade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos aqui nesta terra e passamos por vários percalços, mas a nossa fé não pode diminuir. Ela tem que crescer, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está pronto para nos dar a vitória no tempo certo. E o que aconteceu, e nós vamos continuar estudando na vida, não somente de Noemi, mas também de Ruth. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judeia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando de sua vida para um propósito maior que ela poderia imaginar. Maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora, agora juntas, vivendo a fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Aí não vive de vista, não vive de circunstância, não vive do que nós estamos vendo. Vivemos pela fé. Ainda não aconteceu, ou a circunstância está ruim, nós cremos que Deus pode agir. Quando Noemi chegou lá, ela estava amargurada, ela estava triste. Ela saiu de uma maneira e voltou de outra. Ela pede até para que troque o seu nome e chame ela de Mara, que na Bíblia é amargurada. Ela se sentia triste. Ela não estava ainda compreendendo o que Deus ia fazer, a grandeza do que Deus ia fazer na vida dela e na vida da sua nora, para a glória de Deus. Algo que nós vamos comentar mais na frente. Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi e a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio das colheitas das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoa disposta a animar as outras. Era um princípio da colheita. Nós vamos ver no ponto seguinte, havia a situação dos mais pobres, e era a situação que eles estavam naquele momento, e nem pegar o resto que caía da colheita das pessoas que tinham a sua colheita normal, as pessoas mais abastadas, vamos colocar assim. E Ruth então foi trabalhar. Ruth foi
para um campo daqueles, para que pudesse trabalhar, pegar aquele resto e levar para sustento da sua família. Então Noemi já estava velha, não podia fazer muitas coisas, ela dependia de Ruth nesse momento. Ele termina o ponto aqui dizendo, é bom que haja alguém que anime o outro. É verdade, meu amado irmão, até que já se diz do cordão de 3 dobras, né? É o marido, a mulher, e a terceira dobra é a presença do Senhor na família. Então um precisa ajudar o outro, um precisa animar o outro. Às vezes o outro se sente triste. Noemi estava se sentindo amargurada, triste, mas Ruth, com a sua fé, que ela passou a ter em Deus, ela deixou o Deus de Moabitas para crer no Deus de Israel, e ela pôde então animar a Noemi nesta situação. Honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo da cevada a fim de juntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim como está em Deuteronômio 24, 19 e 21. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mas adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Deus direcionou dentro do seu propósito maior que Ruth fosse para o campo de Boaz, que nós vamos ver no próximo ponto, era um remidor, aquele que poderia resolver o problema de Noemi. Ela chegou lá sem saber que aquele campo era de Boaz. E Boaz, que nem estava naquela hora naquele campo, também não sabia disso. E ela começou ali colhendo e tal. E quando Boaz chegou, perguntou ao pessoal, quem é essa moça aí, né? Ele estava acostumado a pessoas pobres irem colher ali no seu campo. Ele era um homem bom, permitia, como a lei de Moisés mandava que assim fosse. E quando ele soube que era Noemi, que era Ruth, ele já sabia da história de Ruth, que ela tinha voltado, ela estava com Noemi, e ele chegou a ela e falou palavras consoladoras para ela. Disse, olha só, você fica aqui, você come com o pessoal aqui, na hora do almoço você vem comer junto e tal, não sai para outro campo. Eu falei, mas eu sou uma estrangeira, por que o Senhor está assim nessa situação? Eu disse, não, eu sei a história, como tu apoiou a tua sogra, né? Todo mundo aqui da cidade sabe, e aqui é melhor. Ele deu até ordem para os moços, para nem mexer com ela, porque ela poderia ir para qualquer campo e até algum rapaz lá querer se engraçar com ela, alguma coisa, mas ela ficou no lugar certo. E quando ela chegou em casa, depois daquele primeiro dia, ela trouxe uma colheita muito grande, porque o Boaz permitiu, falou para o pessoal, deixa cair coisas para ela pegar, e enfim, não só aquele resto, ela conseguiu trazer muita coisa para casa, já demonstrando, começando a Noemi ver que Deus estava trabalhando, que ela não estava sozinha, que Deus estava ainda abençoando a sua família com essa situação que Deus fez através do trabalho de Ruth. Vamos para o ponto 4, essa lição tem 4 subdivisões. Ruth encontra o remedor da família. Ruth descobre o remedor de Noemi. Ao se dispor a apanhar resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ela fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiro de suas riquezas espirituais, segundo Coríntios 8:9. A riqueza de Cristo para a nossa família. Olha, nós já começando a ver lições espirituais tremendas. Um homem que aqui o autor da lição coloca como o tipo de Cristo. Ele era rico, mas se desceu lá na pobreza de Noemi, de Ruth, para fazer com que elas ficassem ricas. É Cristo descendo esse mundo, morrendo na cruz do Calvário e pagando o preço para que nós fôssemos resgatados, pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Que exemplo lindo, que exemplo maravilhoso de uma história que começou muito mal, muito complicada, mas que Deus estava agindo a cada momento para transformar essa história de Noemi e de Ruth.
volta a dizer, como eu disse no ponto anterior, ela não foi para um campo de Boaz por um acaso. Deus direcionou ela para aquele campo e ali Deus começou a agir com o mantimento que ela trouxe para casa e com a questão de Boaz ter o conhecimento e aí começaram a agir para poder fazer aquilo que precisava ser feito para que Noemi e Ruth pudessem sair da situação que estavam de pobreza. Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciões do povo na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava vendo. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciões e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito do resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Mateus 1,5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, pai de Jessé. Este foi o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Então Boaz não era o primeiro remidor, havia um outro. Ele encontrou-se com esse outro remidor, falou da situação que era necessário fazer a remissão das terras de Elimeleque, de Malom e Quilion. É importante falar dessa parte. Ele falou, tudo bem, eu vou fazer. Aí ele falou, só até te lembrar uma coisa. Quando você resgatar, você pagar o preço de remissão, você também vai ter que tomar Ruth como sua esposa para gerar o filho dela, porque também isso estava na lei de Moisés, o chamado levirato. Então, ele falou, não posso porque eu vou perder coisas que eu não posso. Então, eles fizeram a transação, teve até um negócio de descalçar o sapato, alguma coisa assim. E aí, ele, Boaz, passou a ser o remidor. Ele, Boaz, passou a ser aquele que poderia remir. E aí ele compra tudo aquilo e Ruth passa a ser a sua esposa. Então, aquela mulher que ficou com a sua sogra viúva, volta com a sua sogra, crê no Deus de Israel. Agora, ela acaba tendo um esposo. Há uma situação muito importante também para se falar, a lição quase não tocou nisso. Pelo que depreendemos, lendo o livro de Ruth, Boaz era mais velho do que, assim, mais velho que nós dizemos, não é um pouquinho mais velho, mas era um tanto quanto mais velho que Ruth. Porque ele, em certo momento que ele tem uma conversa com Ruth, ele diz, você podia ter corrido atrás de qualquer moço. E se ela casasse com qualquer homem de Israel, então ela perderia aquela parte da herança do seu esposo, ela não seria redimida, ela poderia até viver em Israel, ser uma israelita, mas ela não seria da genealogia de Cristo. Ela não sabia, ela não entendia aquilo, mas Deus estava agindo. Ela casa com Boaz, tem um filho com Boaz, chamado Obed, que mais adiante tem um filho chamado Jessé, que adiante tem vários filhos, entre eles um chamado Davi, e esse Davi se tornou o maior rei de Israel, e como ele cita aqui, Mateus 1, versículo 3 a 6, Jesus tornou-se conhecido como filho de Davi. Que coisa maravilhosa. Deus não só mudou o quadro daquela mulher, mas colocou ela numa situação além. História linda, maravilhosa, para nós estudarmos. E tudo isso porque ela amou a sua sogra, ela amou o Deus da sua sogra, ela foi fiel. Noras e sogras, o último ensinamento da lição de hoje. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Gálatas 5, 22 a 24. Sempre ele fala do fruto do Espírito, nas lições todas aqui. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto no período de escassez, em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto, num momento difícil na família. Elas podem ser um esteio para todos.
A palavra de Deus assim diz que em tudo devemos glorificar o Senhor. Isso passa pelo relacionamento mais próximos dos cristãos. Ele diz aqui no início que o relacionamento entre nora e sogra for ruim, pode afetar todos, lógico. Pode afetar a vida da sogra, se ela tiver esposo. Porque, às vezes, o sogro não vai concordar com o que a sogra possivelmente está fazendo contra a nora. Ela vai afetar a vida do filho, que estará entre duas mulheres, entre a mulher e a mãe. Pode afetar a vida dos netos, porque os netos vão ver a avó deles e a mãe deles em uma guerra. E nós vemos isso direto acontecer em várias famílias. Então, o fruto do Espírito, como ele diz aqui, né, ele cita isso na lição, todas as lições ele fala sobre o fruto do Espírito, porque nós estamos estudando coisas negativas que aconteceram na vida de algumas pessoas, para a gente não repetir o mesmo erro. Aqui foi a primeira lição do trimestre em que ele fala de uma relação positiva e nos ensina que deve ser assim. Nora e sogra, genro e sogro, porque é a mesma coisa. Se o sogro e o genro ficar ali com uma briga por causa da filha, a filha vai ser afetada, os netos vão ser afetados, muitas pessoas serão afetadas. Então, o relacionamento bíblico entre familiares, pai e mãe, filhos e pais, parentes, nora e sogra, genro e sogro, tem que ser baseado na palavra. Nós somos cristãos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, temos que nos basear pela palavra de Deus. É isso que temos aprendido aqui. E uma segunda lição importante, lógico, dentro do contexto, porque essa lição é maravilhosa em todos os sentidos, é que, às vezes, as circunstâncias vão ser bastante ruins. Isso poderia até afetar o relacionamento da família. Mas se confiar em Deus, esperar em Deus, Deus vai agindo, vai mudando o quadro, vai mudando o quadro, e lá na frente virá a vitória final e o nome de Deus será glorificado por toda a família. Conclusão, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas, diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Deus quer abençoar a família, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem, você pode escolher. Você pode escolher fazer a tua vontade. Você é sogra, você pode querer escolher não se dar bem com a sua nora. Mas às vezes há problema, a nora age assim. Todos nós, em algum momento, também temos problema. É importante entender, meu amado irmão, que a sogra de hoje, provavelmente ela foi uma nora, se ela casou com um homem que tinha a mãe viva. A nora de hoje, provavelmente, ela vai ser uma sogra, se ela tiver um filho homem que case com uma moça. Ela vai ser sogra também, se for uma moça casando com um rapaz, porque o relacionamento pode ser também de sogra e genro. Ela vai ser, um dia, uma sogra. Então a gente tem que sempre pensar no total, o que eu já fui, o que eu vou ser, e tentar ser o melhor possível, como eu volto a dizer no ponto anterior, pela palavra, pelo ensino bíblico. Nós somos cristãos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro. O mundo fica fazendo piadinha entre nora e sogra, genro e sogro, fica falando um monte de coisa, mas nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Deus possa abençoar a todos através desse estudo. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a importância da paternidade na vida dos filhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.